Bom dia, queridos amigos, queridas amigas. Sou o pastor Telmo Noé Emerich, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, atuando aqui na nossa comunidade de Londrina. E nos reunimos de forma virtual neste dia, em nome do nosso Deus, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que Ele venha falar ao nosso coração neste dia. E Ele nos fala de uma forma muito especial através da Sua Palavra. E o salmo deste domingo é o Salmo 89. E eu vou ler os versículos 14 a 18. E diz assim: a honestidade e a justiça são as bases do teu reinado. Tu és fiel e amoroso em tudo que fazes. Feliz o povo que te adora com canções e que vive na luz da tua presença. Por causa de ti, eles se alegram o dia todo e te louvam porque és bondoso. Tu, ó Deus, és o nosso poder glorioso, por tua bondade nos faze vencer, pois escolhes o nosso protetor. Foste tu, Senhor, o Santo Deus de Israel, que nos deste o nosso Rei. Amém. Convido para uma pequena oração e na oração nós também confessamos a Deus os nossos pecados. Querido e amado Deus, assim como o salmista, também podemos dizer que nos alegramos todos os dias e te louvamos, pois tu és bom. Tu nos presenteias com a vida e nos guardas em tuas mãos santas e justas. Diante de ti, Senhor, também reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos nossas falhas, nossos pecados e pedimos a ti, Senhor, o perdão. Quantas vezes deixamos de espelhar o teu Filho Jesus em nossas vidas, mas refletimos o pecado. Em vez de sermos pessoas que fazem a diferença na sociedade, por agirmos com amor e em solidariedade, agimos mal. Julgamos as outras pessoas e fomos duros com as pessoas que careciam de nós. Quantas vezes reservamos tanto tempo, Senhor, para a nossa agenda de vida e deixamos a Ti em segundo plano. Perdoa, Deus, os nossos pecados, dá que sejamos Teus discípulos, Tuas discípulas, pessoas fiéis a Ti em tudo o que realizarmos. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. No livro do profeta Isaías, o capítulo 1, o versículo 18, o Senhor nos diz: os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Quando nós confessamos os nossos pecados e de fato nos arrependemos, Deus nos perdoa. As manchas do pecado são removidas, nossos corações são sarados por Deus e podemos novamente seguir o caminho de Deus com leveza, com paz, sabendo que, aceitos por Deus, em graça e misericórdia, nós também podemos ouvir a voz do Espírito Santo, que fala a nós, especialmente através da Sua Palavra. Que esse Espírito de Deus abra bem os nossos ouvidos e o nosso coração, para que nós possamos acolher aquilo que Ele quer nos dizer neste dia. O texto previsto pela Igreja para reflexão neste domingo, nós encontramos no livro de Mateus, capítulo 10, os versículos 40 a 42, são palavras de Jesus. Ele diz: quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo.
E quem dera beber ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Queridos irmãos, queridas irmãs, as palavras de Jesus sempre foram muito profundas e nós não cansamos de meditar nas suas palavras, pois são alimentos preciosos para a nossa vida, são sal e são luz. E hoje essas palavras nos levam a continuar refletindo sobre estes ensinamentos tão bonitos do nosso Senhor. Vamos ao texto. Nós já ouvimos muitas pessoas dizerem, e quem sabe nós também, quantas vezes nós já dissemos, eu recebi a Jesus. Neste texto de hoje, Jesus vai dizer que quem o recebe, recebe a seu Pai, ou seja, recebe o próprio Deus. E eu fiquei matutando na seriedade de tudo isso e como muitas vezes esse recebimento de Deus, este receber a Jesus por parte das pessoas não passa de algo meramente emocional e outras vezes não passa de algo mecânico que se faz por mera tradição. Mas receber a Cristo, receber a Deus não é qualquer coisa, pois tem implicações muito profundas, como nós vamos ver hoje. Primeiramente, eu gostaria de alertar que eu só recebo a Deus porque o Espírito Santo me mostrou que eu, sem Deus, sou uma pessoa completamente perdida, andando de um lado para o outro atrás de uma felicidade, de uma paz que só Deus pode me conceder. O Espírito Santo me mostrou que sem Jesus eu estou condenado a uma vida vazia aqui e a uma eternidade de sofrimento. Só Jesus pode me salvar. No fundo, o Espírito Santo me mostra quem eu sou e o quanto eu preciso de Deus. Aqui está algo que é fundamental para a compreensão da fé cristã. Eu não reconheço por conta própria a minha insignificância, a minha mendicância, enquanto o Espírito Santo não me mostrar isso, e eu então ser conduzido por Ele a Cristo Jesus. O que eu quero dizer de forma bem simples, eu recebo a Jesus somente pela ação de Deus. Então, quando eu digo eu recebi a Jesus, o certo seria eu dizer o Espírito Santo me levou à fé. O Espírito Santo me levou a receber a Cristo. Pois, do contrário, vai parecer que este receber é uma obra minha. E aí pode vir um certo orgulho, mas nem disso eu posso me orgulhar. Foi o Espírito Santo que me levou à fé, Ele que me convenceu da necessidade de eu receber a Jesus. Então, em última análise, se o Espírito Santo não tocar o meu coração, se Ele não me converter, se Ele não mostrar a minha necessidade que eu tenho de receber a Jesus, eu não o receberei. Eu não o recebo por conta própria, mas somente pelo agir do Espírito Santo na minha vida. Mas muitas pessoas até são tocadas em seus corações pelo Espírito Santo e recebem a Cristo, mas parece que não compreenderam ainda o que isso significa. Receber a Cristo, como falou o próprio Jesus, é receber a Deus. E quando eu recebo a Cristo, quando a gente recebe a Cristo, a gente não recebe apenas uma pessoa, mas recebe todo um novo jeito de ser e de viver. Recebe, por assim dizer, um novo projeto de vida. Então, ao receber a Jesus, eu me comprometo a viver de uma forma diferente do que eu vivia antes. Então, eu preciso olhar para o Jesus histórico, o Jesus de Nazaré, para eu entender o que é receber a Cristo e como isso deve modificar toda a minha vida.
Semana passada eu comentei brevemente sobre isso, mas só para relembrar eu faço novamente a observação. Você já deve ter ouvido alguém dizer: eu recebi a Jesus e agora eu não fumo mais, eu não bebo e nem jogo. Eu volto a dizer que todo vício é ruim. E se você testemunha que Jesus está te ajudando com isso, eu só quero dizer para ti: louvado seja Deus. Mas receber a Jesus é muito mais do que isso. Seria bom que a pessoa também dissesse, dentre outras coisas: eu recebi a Jesus e agora eu não sou mais uma pessoa falsa. Eu não minto mais. Eu não compartilho fake news, eu não falo mal das pessoas, eu não faço fofocas. Agora não ando com o meu coração preso às coisas materiais, não me importa se eu tenho este ou aquele tênis, se eu tenho esta ou aquela roupa de grife, se eu tenho esse carro simples ou um carro importado, se eu tenho arroz com feijão para comer ou se eu tenho caviar, se eu moro numa casa humilde ou numa mansão. Agora a dor da outra pessoa me dói também o coração e eu procuro ajudar. Eu não sou mais uma pessoa indiferente ao sofrimento do meu semelhante. Eu também não fico julgando se esta pessoa merece ou não a minha ajuda. Eu simplesmente estendo a mão e auxilio. Agora, eu não me preocupo mais em ser destaque na sociedade. Eu não me preocupo com honrarias humanas. Veja, são mudanças muito profundas, mudanças importantes. Certamente eu poderia e deveria continuar dizendo: eu recebi a Cristo Jesus e agora eu administro o meu tempo não conforme mais a agenda deste mundo, mas conforme a agenda de Deus, porque a minha prioridade máxima não sou eu mesmo com as minhas necessidades, nem mesmo é a minha família que eu tanto amo. Minha prioridade máxima é Deus. E por isso eu tenho tempo para orar, eu tenho tempo para meditar na sua palavra, eu tenho tempo para ir à igreja, eu tenho tempo para Deus. Veja, tudo deve mudar a partir do momento que eu recebo a Jesus. Agora a minha alegria é saber que estou nos braços do Pai. E a minha segurança é saber que eu sou amado e cuidado por Deus. Tudo mudou. E por que mudou? Porque o Espírito Santo me fez olhar para o Jesus histórico, o Jesus de Nazaré. E ele me mostrou que o jeito de viver deste Jesus, sua simplicidade, sua disposição de obedecer ao Pai, sua dedicação e seu amor ao próximo, seus momentos de comunhão com o Pai e toda a sua vida em si, é um ensinamento, é o caminho que eu devo seguir. Isso tem a ver com receber a Jesus. Mas a pessoa que fala que recebeu a Cristo e por causa disso diz o seguinte: eu recebi a Cristo e ganhei um carro novo, agora tenho uma casa bonita, todos os meus problemas financeiros foram resolvidos e os meus problemas familiares também. Eu tenho que dizer: me desculpe, mas isso não é o Evangelho de Jesus. Isto é o Evangelho de homens, de seres humanos. É claro que Deus pode e Deus nos dá o pão de cada dia. Ele nos ajuda na parte material e nos ajuda com a família. Eu creio nisso. Eu creio que Deus pode dar a alguns bens materiais em abundância. Eu não duvido disso. Mas o receber a Cristo, o receber a Jesus, não tem relação com ganhos materiais e nem com resolução de problemas familiares. Jesus diz até que vem provocar divisões na família. Nós lemos neste mesmo capítulo, no capítulo 10, no versículo 35, Jesus diz: pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. E em outro momento, Jesus vai dizer que não tem dinheiro nenhum, porque ele não tem nem onde reclinar a cabeça. Nós iríamos dizer que ele é um sem-teto.
E agora a pessoa vem dizer que porque recebeu a Jesus, seus problemas todos foram resolvidos. E começou a jorrar dinheiro na sua horta? Ora, por favor, isso não fecha com o Jesus histórico. Eu repito, Deus pode e abençoa materialmente e também a família, mas seguir a Cristo, receber a Cristo, não significa ganhos materiais e resolução de problemas, e nem resolução de problemas familiares. Mas significa, sim, salvação. Salvação de não prender o coração ao dinheiro, salvação de uma vida sem graça e salvação da condenação eterna, salvação do inferno, do sofrimento após a morte. Então, quando nós recebemos a Cristo, na verdade, nós vamos ficando cada vez mais parecidos com este Jesus. Cada vez mais nossas atitudes vão se tornando semelhantes ao do próprio Jesus. Eu gosto muito de uma história contada pelo reverendo Vildo Gomes, no livro A Missão que Surgiu na Madrugada. E ele conta o que aconteceu com ele numa viagem pelo interior do Brasil, num dia de inverno. Ele escreveu o seguinte, ele relata isso no seu livro. Ainda estava escuro quando percebi a presença de uma pessoa caminhando na estrada. Aquele vulto me incomodou profundamente. Parei o carro alguns metros adiante e, sem dar maiores explicações aos meus companheiros, pedi que me esperassem um pouco. Caminhei por alguns metros na expectativa de encontrar aquela pessoa que andava sozinha em uma madrugada tão fria. Para meu desapontamento, a princípio, não vi ninguém. Atravessei a pista e, poucos metros adiante, vi alguém caminhando por uma pequena estrada de terra. Era um senhor bem velho que respondeu ao meu cumprimento. Apesar de estar descalço e de carregar nas costas um saco, percebi que ele não era um mendigo. Perguntei qual era seu destino e por que caminhava àquela hora. Ele respondeu que tinha saído de casa na expectativa de pegar uma carona até uma fazenda próxima onde a sua filha trabalhava. E ele disse que não conseguiu a carona. Tentou dormir debaixo de uma árvore, mas o frio intenso levou-o a caminhar para se aquecer. Então eu perguntei se, pagando, ele conseguiria pegar uma condução mais facilmente. E ele me respondeu que o leiteiro passaria por volta das 5 horas da manhã, mas ele não tinha como pagar a condução. Tirei algum dinheiro da minha carteira e dei àquele homem. Ele me agradeceu e seguiu seu caminho. Naquele instante, o Espírito de Deus falou ao meu coração, dizendo: você percebeu que ele está sem um casaco, sentindo frio, e ainda vai ter que caminhar no mínimo mais 1 hora? Então eu me aproximei novamente daquele senhor, tirei a minha blusa e a entreguei a ele. Em sua ingenuidade de homem simples, ele me olhou nos olhos e me fez uma pergunta que eu nunca mais vou esquecer. Moço, o Senhor é Jesus? Realmente, irmãos, quem recebe a Jesus em sua vida vai ficando cada vez mais parecido com Ele. E quem é parecido com Jesus tem empatia, ou seja, se importa com a dor do outro, se importa com o seu sofrimento, chora com quem chora, não faz pouco caso, não é uma pessoa indiferente. Quem recebe a Jesus recebe um novo coração do Pai. Essa pessoa não julga a outra, mas simplesmente a acolhe, a ama, a ajuda. Uma outra coisa bem interessante quando a gente reflete sobre a vida de Jesus, a gente percebe que quem recebe a Jesus,
louva a Deus em todas as circunstâncias e não apenas nos momentos felizes. Algo que me chamou bastante atenção, me chama bastante atenção quando eu reparo no Jesus histórico. No dia, por exemplo, que Jesus estava para ser preso, ele estava com os seus discípulos. E o que nos fala Mateus 26, versículo 30, lá está escrito assim: e assim após terem cantado um hino de louvor, saíram para o Monte das Oliveiras. Ora, mesmo sabendo o que iria acontecer, Jesus cantou, Jesus louvou ao Pai. É claro que nós podemos chorar diante de Deus em oração, como fez o próprio Jesus neste mesmo dia. Não tem nada de errado nisso, muito pelo contrário, é sinal que podemos nos abrir inteiramente diante de Deus e contar as nossas dores. Mas mesmo sabendo o que estava por vir, o seu sofrimento, a sua crucificação, Jesus canta um hino de louvor ao Pai junto com os seus discípulos. Então, quem recebe a Jesus, canta louvores em todos os momentos, pois reconhece que o Pai é bom. Tem um ditado que diz: quem canta seus males espanta. Não sei se espanta todos os males, mas quem canta louvores em todas as circunstâncias demonstra fé em Deus. Porque imagina, se cada pessoa que a gente encontra, se a gente fica a chorar as nossas pitangas, né, que testemunho nós estamos dando? Aliás, por curiosidade, você sabe o que significa chorar as pitangas? Pitangas, a expressão vem de pirangue, pitanga, né, em tupi, e significa vermelho. Então é alguém que chorou muito, até os olhos ficarem vermelhos. Então eu diria, vamos parar de chorar as nossas pitangas. É claro que nós não precisamos disfarçar a nossa dor, mas tenhamos alegria nos olhos, por saber que Deus cuida de nós em todas as nossas dores. Por isso, louvemos ao Senhor. Isto é um testemunho de fé para as pessoas que estão distantes do Senhor. Mas só pode fazer isto quem realmente recebe a Jesus como o Senhor e o Salvador de sua vida. E quem recebe a Jesus, irmãos, também não pode dizer aquela frase que muitas vezes eu, como pastor, já ouvi. A pessoa vem e me diz: pastor, eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para adorar. Eu não tenho tempo para meditar na palavra de Deus. Mas quem recebe a Jesus não pode dizer isso. E por que eu falo isso? Porque quem recebe a Jesus tem como prioridade máxima na sua vida Deus. E quem tem Deus como prioridade máxima sempre terá tempo para orar, para cultuar, para meditar. E isso nunca será peso. Tudo isso será como um refrigério, como chuva que cai no solo do coração para produzir frutos bonitos. A pessoa que recebe a Jesus tem sede de Deus e anseia por Deus. Tem uma canção do David Quinlan que eu gosto muito e diz assim: assim como a corça anseia por águas, como a terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus. Derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Quantas pessoas dizem ter recebido a Jesus, mas está com o coração seco? Não brota nenhum fruto na sua vida? Como pode ser isso? Jesus tinha tempo para o Pai em oração e por isso o seu coração nunca ficou seco. O Pai, pela ação do Espírito Santo, derramava chuva sobre a sua vida e sobre a sua vida, inundando o seu coração.
E quem recebe Jesus, irmãos, irmãs, acaba fazendo aquilo que ele falou para fazer. Ou seja, fala da salvação, fala do Evangelho. E Jesus chama os seus discípulos de pequeninos, como consta no versículo 42, versículo de hoje, e diz assim, Jesus diz, e quem dera a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo. O que quer dizer? Que anunciar o Evangelho, falar de Jesus, é coisa basicamente de pequeninos. Muitas vezes nós podemos pensar, eu não vou falar de Cristo, pois quem vai dar atenção a uma pessoa pequenina como eu? Se eu fosse alguém importante, quem sabe as pessoas me ouviriam. Mas eu sou uma pessoa tão pequena. Aqui eu quero dizer que Jesus age de forma especial através de gente pequena, que se coloca à disposição dele. E nós notamos claramente isso quando das escolhas que Jesus fez ao chamar alguém para ser seu discípulo. Ele não chamou, na grande maioria das vezes, gente importante. Ele chamou pescadores, cobradores de impostos, pessoas que não eram bem vistas pela população, e ele agiu através desta gente. Então eu diria, não importa se nós somos gente importante ou não perante os olhos da sociedade. O que importa é a nossa disposição de falar de Jesus e aquilo que ele tem feito na nossa vida. E vejam, isso é uma coisa bem importante e mostra o quanto nós somos importantes para Deus. Jesus diz que quem nos recebe, quem nos acolhe, vem a acolher o próprio Cristo. Ele diz no versículo 40 exatamente isso: quem vos recebe, a mim vos recebe. Você já parou para pensar em como nós somos honrados por representarmos a Cristo neste mundo? É uma tarefa de responsabilidade e de honrarias que muitas vezes nós nem percebemos. Irmãos, vou caminhando um pouquinho para o final da nossa reflexão. Eu procurei enfatizar, e vou continuar enfatizando um pouquinho mais, a questão do receber a Jesus. E queria dizer ainda sobre esta temática, que a gente pode receber a Jesus tanto para a condenação, como para a salvação. Eu vou explicar brevemente isso com um texto do Evangelho de Lucas 7. Ali Jesus entra na casa de um homem chamado Simão, que o recebeu em sua casa, e uma mulher de má fama se aproxima de Jesus, derrama um vidro de um precioso perfume sobre ele e lava os seus pés com as suas lágrimas e os enxuga com os seus cabelos. Jesus então se volta para Simão e diz para ele: você está vendo esta mulher? Quando eu entrei, você não me ofereceu água para eu lavar os pés, porém ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando eu cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que eu entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. E Jesus diz: eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas, onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse àquela mulher: os seus pecados estão perdoados. Simão não foi perdoado, mesmo tendo recebido a Jesus, pois Simão não deu a devida honra a Jesus. Eu poderia dizer que Simão recebeu a Jesus na sua vida, na sua casa, para a sua própria condenação,
pois não fez o que deveria fazer. Ou seja, não se humilhou e nem reconheceu quem era Jesus. Porém, a mulher pecadora o recebeu para a sua salvação. Ela reconheceu como era pequena e como carecia do perdão, reconhecendo que Jesus tem este poder. O que eu quero dizer? Muita gente recebe a Jesus, mas não o coloca como prioridade em sua vida. Até reconhece Jesus como Senhor e Salvador, mas na prática do dia a dia, Jesus é deixado de lado. No máximo, a pessoa tem uns minutinhos para meditar e orar, mas logo se preocupa apenas com suas próprias coisas. Assim, as coisas na sua vida, mesmo sendo boas e honestas, como família, trabalho, estudo, lazer, muitas vezes acabam sendo o que afasta a pessoa de Deus. Ela recebeu a Jesus, mas ele não é prioridade. Então recebeu a Jesus para a condenação. Aqui então é mais sério do que se possa parecer. Receber a Jesus para a salvação não é apenas dizer para ele num culto ou num determinado momento da sua vida que o aceita, mas é muito mais do que isso, é muito mais profundo. É receber a ele como Senhor, aquele que é prioridade e sempre é colocado em primeiro lugar. Então eu diria, não se iluda, achando que está salvo porque disse que recebeu a Jesus, mas o coloca num plano secundário em sua vida. Presta atenção, para não ser como o Simão, que recebeu a Jesus para a condenação. Sei que essa palavra é bem dura. Eu não sei se você, ao olhar para a sua vida hoje, reparou que até já recebeu a Jesus. Só que está fazendo como Simão. Tem outras prioridades. Jesus não é o mais importante. Ele está em segundo, terceiro ou último plano. Se Jesus não é prioridade, você está recebendo para a condenação. Mas ainda dá para mudar. Porque se você reconhece isso, porque se você reconhece que assim está a sua vida, que você o recebeu desta forma, é porque o Espírito Santo falou ao seu coração e está te chamando à conversão, a uma mudança de vida, a uma mudança de postura. Então, se você realmente quer receber a Jesus como prioridade máxima em sua vida e quer que Ele molde você completamente, eu quero dizer, o Espírito Santo falou a tua vida. E Jesus entra na sua vida para fazer esta mudança. Esta mudança depende basicamente do Espírito Santo agir na tua vida, mas depende de você também, de você o acolher e de você o receber. E de você estar disposto a pagar esse preço. Mas como eu disse na semana passada, é o ato de pegar a cruz e seguir a Jesus. Você precisa reconhecer que você não pode dar este passo sem o Espírito Santo e sem Jesus. Então, quando você recebe a Jesus e você diz para Ele, eu quero te receber como meu Senhor e como meu Salvador, eu quero ter uma vida realmente moldada e mudada por Ti, eu quero colocar a Ti como primeiro lugar. Que você pense seriamente sobre isso, é o Espírito Santo que vai te ajudar. Sem o Espírito Santo você não vai conseguir. Você tem que reconhecer isso e se colocar nessa posição de humildade e pedir isso para Deus. Reconhecer o seu erro, o seu pecado, o seu distanciamento de Deus, que colocou Ele não mais como prioridade, e que você quer mudar, e que precisa de Deus para mudar. E se você quer, Jesus quer. E eu gostaria então de orar com você neste dia, pedir isso para Jesus, falar isso para Jesus. Eu te digo com toda certeza,
Ele te ouve. Gostaria de orar junto contigo. Querido e amado Jesus, eu ouvi neste dia sobre a importância de te receber e que isto implica em minha salvação ou minha condenação. Eu não vou ficar indiferente à tua palavra. Confesso que, de alguma forma, Senhor, até já te recebi, mas eu me afastei dos teus caminhos. Eu fiz como o Simão da história do Evangelho, eu não te dei a devida atenção. Eu quero ser como aquela mulher pecadora que reconhece a sua pequenez e te recebe com alegria. Eu quero ter toda a vida transformada por ti. Eu não quero te receber para a minha condenação, mas para a minha salvação. Por isso, Senhor, perdoa todos os meus pecados e ajuda-me pela ação do Espírito Santo a te receber com a honra e o louvor que tu mereces. E me ajude, Senhor, a te colocar sempre como prioridade máxima em minha vida. Sozinho, eu não consigo. Mas se tu vens com tua presença santa, com teu Espírito, eu posso trilhar nos teus passos. Por isso eu te peço, venhas, Jesus, e muda todo o meu ser, pois eu preciso de ti, ajuda-me também a dar testemunho de ti às outras pessoas, através das minhas palavras e através das minhas ações. Eu te recebo neste dia como o meu Senhor e o meu Salvador. Que a tua alegria e a tua paz me façam companhia e que teu Espírito me molde como tu queres. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós dizemos a Deus, realmente eu creio em ti, Senhor. Quando dizemos a Jesus, eu quero te receber como o meu Senhor, é porque nós reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Deus, é o nosso bom pastor. E nós também damos uma resposta a esta palavra de Deus que foi pregada através do credo apostólico, credo que é um resumo da nossa fé. Então, quando nós dizemos que cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, que é o Criador do céu e da terra, depois nós vamos confessar que cremos em Jesus, que cremos no Espírito Santo, é uma resposta que nós damos e dizemos, nós realmente cremos neste Deus que veio para mudar a nossa vida. Muitos cristãos confessam a sua fé através do credo apostólico. É uma forma de confessar. Existem outras formas? Claro que sim. Mas é uma das formas, eu creio, mais bonita que existe de confessar a nossa fé. Por isso, juntos, confessamos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.
Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Gostaria de convidar você também para a oração final e nós juntos vamos orar após a oração, vamos incluir também aí a oração do Pai Nosso e na sequência eu darei a bênção em nome de Deus. Então eu te convido para você curvar a sua cabeça onde você está e você possa também neste momento dirigir o seu pensamento também a Deus. Então eu te convido para orar. Querido e amado Deus, como é bom te receber como meu pastor, Senhor, como meu Deus, o meu Senhor, como meu Salvador. Eu sou uma pessoa tão pequenina, mas Tu me amas tanto. E eu te peço, amado Deus, que eu seja como uma semente Tua plantada neste mundo. Que eu morra, Senhor, para as coisas erradas e renasça como um pequeno sinal do Teu reino, ali onde Tu me queres, Senhor. Ó Senhor, e caso queiras, que debaixo dos galhos da minha árvore, Senhor, da árvore da minha vida, que os passarinhos façam ali também seus ninhos, que assim seja, Senhor. Me alegraria ter essa companhia tão doce. Se quiseres, Senhor, que eu seja como uma flor que embeleza os jardins, que dá alegria às pessoas, que eu tenha um bom perfume. Que assim seja, meu Senhor. Me alegraria ver os beija-flores, as borboletas ao meu redor. Se quiseres, Senhor, que eu seja como um abacateiro, ou uma laranjeira, ou um coqueiro, que alegria para mim, Senhor.
que eu seja um pouco de alimento para as pessoas, um pedaço de pão para o faminto, um pouco de água ao sedento. Que eu seja, Senhor, o que Tu queres. Nada me alegra mais do que ser Teu, do que confiar que não renasci em vão. Eu peço, Senhor, que esta Tua semente, que sou eu, que Tu plantaste neste mundo, a cada dia, Senhor, te traga mais sorrisos. Que Tu tenhas prazer, Senhor, quando me vê. E que Tu te enchas de contentamento quando pensares em mim. Que minhas palavras e ações seja de uma pessoa que recebeu a Jesus como o Teu Cristo, o Teu Filho unigênito. Ou seja, de uma pessoa que tem as marcas do Jesus histórico, as marcas do amor ao próximo e do desapego às coisas materiais. Dá, Senhor, que eu reflita um pouquinho do Teu amor pela humanidade e que as pessoas possam seguir o Teu caminho através dessa pequena luz que sou eu. E tenham um gosto pela vida com este punhadinho de sal Teu, que sou eu, Senhor, pois me chamaste também a ser sal da terra. Querido Senhor, que Tu olhes também por mim e pela minha família. Ó Senhor, eu Te peço, cuida das pessoas que eu amo. Proteja a todos. Livra-nos, Senhor, de toda doença, livra-nos deste novo coronavírus. Dá-nos saúde e dá-nos também empatia com as pessoas que sofrem. E caso seja possível, que possamos ajudar a minimizar as suas dores. Dá, Senhor, que não nos falte o pão e nem a solidariedade para repartir. Abençoa, Deus, nossos afazeres, nossos trabalhos, nossos estudos. Abençoa os nossos relacionamentos que sejam marcados pelo carinho e pelo respeito mútuos. Abençoa a nossa vida de fé, para que o se aproximar de Ti seja um momento de prazer e não de peso. Que falemos de Ti às outras pessoas com nossas palavras e com nossas ações. Ó Senhor, que Tu abençoes e guardes também a nossa igreja, para que se mantenha fiel à Tua palavra e sempre a anuncie com firmeza e com amor. Guarda-nos, Senhor, de idolatria, de culto ao eu, de culto ao Deus mercado, que é guiado pelo príncipe deste mundo e não pelo Teu Santo Espírito. Abençoa, querido Deus, as pessoas da área da saúde, dá a Tua força e proteção a elas e às pessoas de suas relações. Cuida, Deus, dos doentes. Cuida daquelas pessoas que agora nós nos lembramos, mesmo que em pensamentos. E dá saúde a estas pessoas e força para passar por este vale difícil que é a enfermidade. Abençoa, Deus, nossos governantes, para que administrem a nossa nação com responsabilidade e empatia com os mais fracos. Fica, Deus, conosco. Dá-nos uma semana de paz, marcada pelos Teus cuidados amorosos e Tua presença consoladora e transformadora. Oramos, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, Ele que nos ensinou a orar o Pai Nosso, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Antes de dar a bênção final, gostaria de desejar a você uma semana de paz, uma semana marcada pelo Senhor, que você medite sobre a prédica deste dia,
sobre o que é receber a Jesus e realmente coloque Jesus como prioridade na sua vida. E você terá uma vida marcada por esta presença maravilhosa, presença transformadora de Deus. Que o Senhor dê a ti e à sua família uma abençoada semana. Eu me despeço de ti com as palavras desta bênção. Que a alegria que vem de Deus te fortaleça. Que o amor encontre em ti morada. Que teus pés te levem às areias desta praia, onde as ondas trazem paz e onde a bondade não termina. Que tuas mãos sejam agraciadas com a ternura de Deus e teus lábios com as doçuras de palavras que vêm de um coração repleto da presença do Eterno. Que os teus olhos vejam as flores, que são poesias de amor que Deus compôs para falar o quanto é apaixonado por ti. Que teus ouvidos sejam abertos para ouvir as canções do Espírito que recolhem as tuas lágrimas e trazem paz. Que assim te abençoe o Deus que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor. Amém.